Jesus cumpre a sua promessa aos discípulos. A passagem de hoje está no livro de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, que diz assim: Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se haviam ajuntado, Jesus chegou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqui nós vemos a aparição de Jesus aos discípulos depois da sua ressurreição, onde ele sopra sobre eles o Espírito Santo. E fala também que está enviando os discípulos. Mas nós vamos ver o outro capítulo de João que diz sobre essa promessa de Jesus, que era a vinda do Espírito Santo. No capítulo 14, no versículo 16, Jesus fala aos discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aqui a gente vê que a promessa do Espírito Santo é Deus conosco para sempre. Deus em nós. Então, Jesus ele estava se despedindo dos discípulos, ele já estava avisando que ele iria embora, mas ele não deixaria eles sós. Assim como nós também, nós não estamos sós. Nós recebemos a promessa de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo para estar conosco sempre. No versículo 25, Jesus continua: Tenho-vos dito estas coisas ainda quando estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o quanto tenho dito. Então aqui Jesus mostra que o Espírito Santo ele vai nos lembrar as coisas que Jesus nos ensinou. Tudo que está na Bíblia, tudo que a gente tenta compreender, entender sobre Deus, esse ensinamento, essa clareza sobre o que a Bíblia fala, ela vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ensina sobre todas as coisas que a gente lê, todas as coisas que Jesus já disse aqui aos discípulos, e para que a gente lembre e entenda o que é que Jesus estava querendo dizer naquele exato momento, com aquelas palavras, com as parábolas que Jesus falava. É o Espírito Santo que nos dá. O Espírito Santo é o nosso professor, é ele que vai trazer clareza quando a gente estiver estudando, lendo a palavra, lendo a Bíblia. Muitas vezes você pode falar assim: eu às vezes não leio a Bíblia porque eu não entendo muito bem, as palavras são difíceis, o entendimento é complicado, mas Deus, Jesus, nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar nessa compreensão. Então, não existe essa dificuldade. Deus ele vai trazer clareza para você, ele vai te ensinar, te ajudar a compreender a palavra que ele deixou, porque se ele deixou a Bíblia como ensinamento, ele deixou a Bíblia para que a gente encontrasse a ele vai também nos trazer o Espírito Santo para nos ensinar sobre ela. No capítulo 16 do livro de João, a gente vai ver Jesus falando novamente sobre o Espírito Santo. Ele fala assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente vê aqui que existia uma ordem para que o Espírito Santo ele viesse. Ele não poderia vir simplesmente. Ele foi um pedido de Jesus a Deus. Existia um plano perfeito. Então Jesus iria e o Espírito Santo viria para nós. Então a gente não ficaria só. Imagine os discípulos passar aquele momento de estar perto de Jesus, conviver com Jesus, que era o próprio Deus, ver os seus milagres e imaginar Jesus indo embora e não ter mais a sua presença, não ter a presença de Deus. Mas Jesus sabia da importância. Então Jesus ele enviaria o Espírito Santo, mas para isso ele precisaria ir. Outro ponto importante que a gente vê aqui, que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o convencimento para quem ouve a palavra de Deus, quem escuta a palavra de Deus sobre o conhecimento se ela está em pecado ou não, sobre a justiça de Deus, sobre o juízo de Deus, esse convencimento ele vem através do Espírito Santo. Nós podemos ser usados para ministrar a palavra para outras pessoas, assim como outras pessoas foram usadas para ministrar a palavra para nós, mas o convencimento da palavra ele vem através do Espírito Santo. E continuando no versículo 13,
Jesus fala assim: contudo, quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então, os planos do Senhor, a vontade do Senhor, também ela vem através do Espírito Santo. Muitas vezes a gente sente algo no nosso coração, a palavra de Deus, ela fala forte ao nosso coração, porque é o Espírito Santo nos lembrando, é o Espírito Santo falando conosco sobre os planos do Senhor, sobre a vontade do Senhor. Assim é também, como ele fala aqui, ó, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará a vós. Então, o Espírito Santo, ele recebe diretamente de Deus. Assim como Jesus recebia diretamente de Deus através do Espírito Santo, a gente também recebe de Deus através do Espírito Santo. Voltando para o capítulo 15, no versículo 11, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Aqui a gente vê que Jesus explica para os discípulos qual o motivo da alegria? Qual é o motivo da alegria deles? É isso que Jesus está falando? São essas coisas que Jesus está falando, as instruções que ele está dando acerca do reino, a promessa do Espírito Santo, a promessa de estar unido ao Pai, a promessa de ser um com o Pai, de ser amado por ele. Aí, no 9 ele fala assim também: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei neste meu amor. E assim nós permanecemos no amor de Deus. E é esse permanecer no amor de Deus que faz com que a nossa alegria seja completa. Porque a alegria que está em Jesus estará também em nós. E Jesus fala também: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então a nossa alegria, a nossa felicidade, o que vem de dentro de nós, que nos preenche verdadeiramente, é o amor de Deus. É o amor de Jesus, esse mesmo amor de Deus que Jesus liberou sobre as nossas vidas. O amor que a gente sente através do Espírito Santo, é isso que nos traz alegria. Muitas vezes a gente tenta procurar essa alegria, essa felicidade em coisas, em pessoas, em lugares, mas aqui a gente vê claramente que essa alegria ela não vem de coisas materiais ou coisas que a gente pode viver, mas ela vem em si da presença do Espírito Santo em nós, de sermos um com Jesus, de sermos um com Deus. É isso que faz com que a nossa alegria ela seja completa. São as promessas que Jesus liberou sobre as nossas vidas. E, novamente, a gente vê, né, o quão poderoso é ser um com Deus. Porque se você for imaginar e pensar aquele Deus distante que está lá no céu, é mais difícil. Mas se você parar para refletir e ver que Deus está dentro de você, o quão poderoso é estar com Deus dentro de você, estar com Deus tão perto, a ponto de você falar aqui agora e Deus já ouvir. Então, essa é a alegria de viver com o Espírito Santo de Deus. Então, se você deseja sentir essa alegria, sentir esse amor de Deus, sentir novamente isso, talvez que você já tenha sentido antes, peça a Deus hoje, ore ao Senhor para sentir essa alegria completa, para que Ele preencha seu coração, para que Ele mostre que o Espírito Santo verdadeiramente está com você. Eu vou deixar aqui para vocês meditarem no livro de João, a partir do capítulo 13 até o 17, finalizando na oração que Jesus fez aos discípulos e para nós, para você verdadeiramente ver esse amor com que Jesus fala sobre Deus, o amor com que Jesus fala sobre nós e como Ele verdadeiramente nos ama. E peça ao Senhor para sentir esse amor dele. Com certeza Ele fará isso por você.